Aleluia. Diga, Pai, obrigado porque já é meu. Amém. Pastor, o que é meu, tudo é teu. Apóstolo Paulo diz que tudo é nosso. Ele fala de coisas imateriais, de coisas também materiais. Ele fala de presente, mas também ele fala coisas futuras. Amém? Tudo é nosso. Vamos aplaudir Michael, está tocando hoje. Aleluia. Vamos aplaudir. Glória a Deus. Que bênção. Maravilha. Amém, irmãos? Para a glória de Deus aí, voltando a exercer. Eu gosto da igreja porque uma das igrejas que mais prevalece na vida é uma igreja que entrega ou coloca logo para o serviço as pessoas que têm dom e talentos. Eu acho que Michael, ele é um referencial para a gente hoje tentar e compreender como isso é importante. Nós vivemos debaixo de dons e talentos e servir a Deus com os dons e talentos que nós temos da parte de Deus. Deus não nos chamou para vivermos simplesmente uma vida sem desfrutar ou sem viver uma vida de serviço ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. E nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso durante esse mês. E eu acho que algumas pessoas já têm, parece que a pastora está lendo também, né, com as mulheres, né? Esse livro de Tony Cook, Em Busca de Timóteo. Ele fala sobre descobrindo e desenvolvendo o potencial dos colaboradores e voluntários na igreja. Acho que é um tema muito importante, que de vez em quando nós precisamos tratar um pouco sobre isso. Descobrindo e desenvolvimento o potencial. Fala comigo assim, potencial, diga isso. Fala para seu irmão que está ao seu lado, diga assim, você tem um grande potencial, diga isso. Quem crê nisso? Agora diga para ele assim, talvez você não seja uma realidade ainda, mas que você tem um potencial, você tem. A palavra potencial tem muito a ver com aquilo que nós conseguimos produzir. Fala sobre produção. Fala colocar para fora o que já temos dentro. Eu aprendi isso na musculação. Eu aprendi isso. E como foi que o senhor aprendeu isso, pastor? Eu aprendi que o meu corpo, ele tem músculo. Era necessário colocar só para fora os músculos. Cadê a esposa de Michael? Senta aqui perto dele. Pode sentar perto dele. Ele pode vir, vem embora, pode vir. Venha, fique perto dele. Você tem todo direito de ficar perto do seu marido aqui. Ele faz parte do louvor e você pode sentar. A não ser que você queira ficar aí. Se quiser ficar aqui, fique à vontade, tá bom? Vamos aplaudir aí a esposa de Michael. Amém? Aleluia. Fique perto dele. Eu não sei, fica quieto. Eu estou ligado nela. Eu estou de olho nela também, né? Pela glória de Deus. Então, voltando, eu descobri isso na musculação. Eu descobri que nosso corpo não foi feito para colocar gordura nele. O nosso corpo foi feito para gerar músculo. Mas, bem a verdade que parece que a gente vai ficando um pouco mais robusto, e a gente acha que isso é o que Deus quer para a gente, mas na verdade não é. Deus, Ele quer que a gente coloque para fora o que nós já temos. Porque os músculos já existem, só precisa colocar para fora. Da mesma forma é o nosso potencial. Existem muitas pessoas que estão sentados dentro, que estão nas igrejas, que eles têm potencial enorme, poderoso, para fazer algo para o Senhor, para o reino de Deus, mas infelizmente eles não passam de uma potencialidade, eles não são uma realidade, porque eles não colocam para fora o que tem como potencial. Talvez nesses dias nós queremos despertar algo em você, porque o que nós queremos não é que você simplesmente, essa ministração ou esse estudo que nós vamos ter durante esses dias, não é para fazer você entrar no reino de Deus e trabalhar para o reino de Deus de forma obrigatória. Não, é você compreender que se você não está servindo, possivelmente você não está servindo para nada. Parece um pouco forte isso aí, mas é uma verdade, porque nós nascemos para servir. Aleluia? Então nós vamos tentar compartilhar com vocês isso aqui. Existe um texto e eu vou falar um pouco hoje aqui, né, porque não dá para falar de todo o livro, mas eu peguei uma parte aqui importante, e alguns autores, homens de Deus, que eles compreenderam isso, e eles colocaram, na verdade, Tony Cook colocou algumas frases que eu acho que é importante para a gente citar. Mas antes de eu citar o que eu quero citar, eu quero convocar você a ler comigo esse texto de Marcos, capítulo 3, versículo 13 em diante.
que diz assim, Marcos capítulo 13, 13 em diante, diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Olha que texto extraordinário. Deixa eu só explicar um pouco sobre isso, para a gente entrar no versículo 14. A nossa, Marcos capítulo 3, versículo 13. Está aqui? Marcos 3, 13? Amém. Ainda não? Vai estar agora. A primeira coisa que eu vejo aqui é que Jesus ele chama quem ele quer para estar com ele. Jesus sempre teve uma escolha. E você vai perceber que no contexto desse texto que nós estamos lendo, vai falar claramente que ele escolhe os discípulos. Ele chama 12 homens para estar juntamente com ele. Sabe o que significa isso? Fala comigo assim, relacionamento. Lembre-se que o mês passado, o que nós mais tratamos aqui na igreja foi sobre o quê? Quem lembra? Oração. Não foi oração? O tema foi oração. Amém? Tratamos sobre oração. Porque a primeira coisa que nós precisamos aprender na nossa vida é estar com Deus. Quem não anda com Deus, está andando sozinho. E às vezes, por não andar com Deus, a gente fica pensando, eu estou sem direção, não sei o que fazer da minha vida, pastor. Eu digo que isso não é falta de direção, é falta de comunhão. Quando nós não temos comunhão com Deus, não sabemos o que fazer. Mas todo aquele que tem comunhão com Deus sabe muito bem o que vai fazer. Porque Deus, ele dá direção. Então o problema nosso não está pela falta de direção, está pela falta de comunhão. E esse texto do capítulo 3, do versículo 13, nos deixa claro que Deus nos chamou para estar com Ele. Então ele estava dizendo o seguinte, olha, eu te chamei primeiramente para você estar comigo, viver uma vida de relacionamento comigo, viver uma vida comigo. Então essa vida é o que Deus quer que a gente tenha. Agora, a gente pensa que é só isso. E eu vi um filho meu na fé, esses dias, ele disse, graças a Deus que eu tenho o Espírito Santo, e que eu tenho Deus comigo. Eu disse, isso é maravilhoso, mas não pode parar só aí. Porque ter o Espírito Santo e ter Deus em você, significa também que você precisa entender que tem algo muito mais do que isso. Porque quando eu olho para esse texto, principalmente agora no versículo 14, coloca aqui, Júnior, por favor. A Bíblia vai dizer claramente que então designou 12 para estar com ele e para os enviar e pregar. Olha, se fosse só para estar junto de Jesus era uma coisa, mas não era para estar só junto dele. Jesus estava preparando os discípulos para o trabalho. Ele estava dizendo o seguinte, vocês vão estar comigo, vão gerar relacionamento, vão aprender como é que serve, de que forma serve, porque quantos sabem que o relacionamento dos discípulos para com Jesus era discipulando a ele o que fazer. Então Jesus estava juntamente com eles e Jesus ensinava. A caminhada dos discípulos com Jesus era uma caminhada de relacionamento, mas também de aprendizado. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos ser multidão, nós precisamos aprender a ser discípulo, porque discípulo vai seguir o mestre. Se nós não estamos seguindo os passos do mestre, nós estaremos sendo multidão em vez de discípulo. E Deus não nos chamou para sermos multidão, Deus nos chamou para ser discípulo. Uma igreja que cresce com pensamento de membresia, ela se esquece que ela precisa ter a mentalidade de discípulo. Discípulo segue o seu mestre. Então Jesus estava dizendo, olha, vocês vão estar comigo, vão passar um tempo, mas eu vou enviar vocês. Em outras palavras, cai fora daqui. Vocês vão ter que trabalhar. Porque tem muita coisa para se fazer. Tem muita gente para ser alcançado. E nós vamos perceber que no livro de Atos, nós vamos entender que a igreja de Jesus ele foi fundamentada pela doutrina dos apóstolos. E lembre-se, Jesus ele era apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor. Mas quando ele vai ao céu, a Bíblia diz que ele concede dons aos homens. E esses dons que são dados aos homens, são dons porque Jesus foi ao céu e concedeu dons aos homens. E desses dons, quem tinha eram os apóstolos. Então a igreja ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Agora, você vai perceber que não só os 12, mas também os outros que eram apóstolos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele viveu a vida dele servindo o evangelho. A Bíblia diz que ele queria estar com Deus, mas não estava com Deus porque tinha ainda muita coisa para se fazer. Aonde? E com quem? Na terra e com as pessoas. Ele disse, estar com Deus é bem comparável, melhor, mas o meu trabalho ainda não terminou.
Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo que eu vou continuar na terra até que meu trabalho ela possa ser realizado enquanto eu estiver aqui. Então Jesus, ele mostra para os discípulos que existia uma necessidade de não só estar com ele em relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa bem clara e talvez possa soar um pouco forte para nós, mas às vezes é necessário essas coisas soar forte na nossa mente e nosso coração. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Se você não está querendo servir, ou se você não serve, isso é um sinal de que, infelizmente, o teu relacionamento com Deus está fraco. Porque todo aquele que tem relacionamento com Deus, o desejo dele é servir o reino. Porque Deus, ele vai sempre diagnosticar isso. Ele sempre vai nos apontar para o serviço, para o trabalho. Agora, eu não vou trabalhar primeiro, sem estar com Ele. Eu vou estar com Ele e vou trabalhar. Olha o que é que diz o texto para nós aqui, em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 9. Olha que texto extraordinário, porque isso aqui o apóstolo falando, 1 Coríntios capítulo 3, diz assim, porque de Deus somos cooperadores, diga assim, cooperadores, diga isso. Fala mais uma vez, diga assim, cooperar, diga com Deus, diga eu não trabalho para Deus, diga eu coopero com Ele. E como é bom e importante ser alguém que está junto com Deus cooperando. Eu não sei você, mas eu particularmente, eu acredito que Deus, Ele quer me usar nessa terra para fazer algo grande para Ele. Eu não sei se você fica feliz, alegre, regozijado, se você tem alegria nisso, mas eu tenho alegria em ser participante das coisas divinas. Eu tenho alegria em ser cooperador de Deus, aquele que trabalha com Deus, porque cooperar com Deus é trabalhar não sem Ele, mas trabalhar com Ele. Por isso que primeiro precisa estar com Ele, para depois trabalhar para Ele, porque não podemos, presta atenção, trabalhar para Deus sem ter Deus. E é possível trabalhar para Deus sem ter Ele, é possível, só basta não ter relacionamento com Ele. E esse é um dos problemas que existe muito, porque as pessoas elas querem mais servir do que literalmente estar com Deus, mas aqueles que servem é porque eles estão com Deus também. Então trabalhar sem Deus é a pior coisa que existe. A Bíblia diz que nós somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício nós somos. Então eu diagnostico algumas coisas que são fundamentais, e daqui a pouco eu vou ler mais um texto aqui. E o Senhor trabalhou muito no meu coração, e tem trabalhado muito no meu coração a respeito dessa verdade aqui. Qual é a verdade, pastor? A verdade que fala sobre a questão da nossa altivez, da nossa arrogância e da nossa presunção. Eu acredito que uma das áreas da nossa vida que precisamos deixar Deus trabalhar se chama orgulho, soberba, arrogância. Posso ouvir um aleluia por isso? Porque se você não quer servir, é porque você é orgulhoso. Se você, me perdoa, mas eu preciso dizer isso para você. Se você não quer servir, é porque você gosta de ser servido. E Jesus, ele mostra diferente as coisas. Ele não mostra que a gente tem que ser servido, a gente tem que aprender a servir. Porque Jesus é exemplo. Posso ouvir aleluia? Então diga para seu irmão, diga assim, talvez, diga assim, na sua caminhada, diga com Deus, sorrindo para ele não ficar com raiva, tá bom? Diga assim, talvez você está sendo arrogante, soberbo, presunçoso. Diga assim, mas nessa noite, diga isso. Diga assim, isso vai cair por terra no nome de Jesus. Posso ouvir um aleluia por isso? Por quê? Porque se continuarmos assim, nós só vamos viver uma vida mais consumista do que empreendedora. Ei, olha para mim, presta atenção. Tem muita gente consumista dentro da igreja. Elas consomem água, consomem energia, consomem ar-condicionado, consomem até a nossa paciência. Elas eram para ser empreendedoras e não consumistas. Empreender em vez de ser consumista. E eu não estou falando da pessoa, eu estou falando da atitude. Porque se a atitude existe, a Bíblia diz que toda atitude que é fora da luz, nós precisamos condenar ela. E eu não condeno pessoas, eu condeno a atitude. Porque a Bíblia diz que nós devemos reprovar toda atitude soberba e arrogante. Deu um sono, não foi na vida dos irmãos, não foi aleluia.
Então nós precisamos aprender a sermos mais empreendedores do que consumistas. Eu preciso empreender o reino de Deus. Eu preciso ser aquele ou aquela pessoa que literalmente vai fazer o reino de Deus avançar, crescer e evoluir. Porque presta atenção, escuta aqui e fica conectado comigo. Se nós formos mais consumistas do que empreendedores, isso é um sinal de que nós estamos querendo ser mais servido do que servir. E Deus diz totalmente ao contrário a respeito disso. Abra lá, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 28, diz assim a palavra de Deus. Eu vou tentar mostrar alguns textos que estão na Bíblia, e como eu vou pregar esses dias aqui sobre isso, eu vou terminar no horário certo para você, amém? Mas diz assim, olha aqui que o texto diz para nós, 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 28. Olha aqui que o texto diz para nós. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente o quê? Segundo lugar, terceiro lugar, depois o quê? Depois o quê? Depois o quê? Socorro nos governos e variedade de línguas. Preste bem atenção. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber literalmente Deus concedendo, fica comigo, tá bom? Deus concedendo dons aos homens. E Deus diz assim, ó, e Ele estabelece. Deus estabeleceu, quando Jesus vai ao céu, Ele entrega dons aos homens. E esses dons eram apóstolo, profeta, mestres, operadores de milagre, que tem a ver com evangelista, e dons de cura, e o governo, que tem a ver com pastor. Mas ele fala de outro dom que foi dado, que é o socorro. Diga assim, socorro, diga isso. Essa palavra socorros, as pessoas que não estão nessa classificação de dons, mas que também foi algo que foi dado por Deus, que são justamente as pessoas que são cooperadoras e voluntárias dentro da igreja, aquelas que cooperam, que socorro, diga assim, socorro, diga isso. Então olha para a sua mão assim, olhou para ela, começa a apontar assim, ó, comigo, ó, assim, apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor. Diga assim, 5 dons ministeriais. Diga assim, e socorros. Fala assim, aqui ó, socorro, diga isso aqui ó. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é aqueles que não têm esses dons, mas que estão aqui na classificação. Agora escuta isso, esses aqui, eles funcionam, mas se esse aqui funcionar, esse aqui vão funcionar mais ainda. O problema é que muitas vezes nós não entendemos a respeito disso. E achamos que a maior obrigação de fazer o reino de Deus está sobre os dons. E esquecemos que existem os socorros, que são aquelas que são cooperadores, como diz lá em 1 Coríntios, que eu falei aqui. As pessoas que trabalham, que fazem a coisa acontecer. E eu vou dizer uma coisa, esses daqui nada adiantava se não tivesse esses. Esses aqui são muito importantes, porque a existência desse é porque existe esse. E se esse entender bem, vai fazer também. E presta atenção, no que diz respeito a galardão, se o ministério de socorro, ou de socorros, eles fizerem bem o seu trabalho, eles terão galardões ou iguais, ou idênticos, ou melhores do que aqueles que têm os 5 dons ministeriais. Porque não tem a ver com a classificação de título, tem a ver com a classificação de serviço. Quanto melhor eu servir o reino de Deus e a seu reino, sendo um empreendedor desse reino, mais eu terei galardão nesse serviço, independente de onde você está, independente do que você faz. O problema é que nós precisamos aprender a fazer. Quem está comigo aqui? Então, quando Jesus ele chama os discípulos para estar com ele, a primeira coisa que ele está chamando é para que eles pudessem estar com ele, mas depois assim, olha, vocês precisam realizar coisas. Eu queria que você profeticamente pegasse no ombro o seu irmão, está ao seu lado, diga assim, você vai sair daqui desse... Agora fala com alegria, coração e profeticamente assim, você vai sair daqui dessa noite como alguém que vai servir muito. Porque talvez você perca o seu galadão se você não servir como era para servir.
E quando você chegar diante do tribunal de Cristo, Ele vai olhar para você e vai dizer: o teu serviço foi nenhum. Agora, falando a respeito disso, precisamos empreender o reino de Deus e fazer com que ele cresça, com que ele avance, e tudo isso vem através do nosso serviço. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, vamos abrir lá, por favor? Filipenses, capítulo 2, no versículo 5 em diante. Antes de eu ler esse texto, eu queria ler algumas frases desse livro aqui, que eu sei que muita gente está lendo, e se você não está lendo, você precisa comprar ele. Acho que eu não tenho aí, né? Não tenho aí na livraria. Inclusive, você tem que aprender a ler mais, a ter mais leitura, amém? Porque a palavra de Deus aqui vai te salvar. Aleluia. Então tem livros lá para você ler, mas não tem isso aqui não. Mas dá para você comprar em qualquer livraria ou qualquer lugar que você pedir. Bota lá, Em Busca de Timóteo, de Tony Cook. Aí Tony Cook, ele disse algo interessante. Eu vou ler algumas frases aqui. Ele diz assim: eu sei qual será o destino, mas eu não sei qual será o seu destino, mas de uma coisa eu sei: os únicos dentre vocês que realmente serão felizes são aqueles que buscaram e encontraram como servir. Vou repetir, tá bom? Eu não sei qual será o seu destino, mas de uma coisa eu sei: os únicos dentre vocês que realmente serão felizes são aqueles que buscaram e encontraram como servir. Se você não encontrar como servir, você nunca, preste atenção, você sabia que nesse lugar que eu estou, ou que eu vivo, eu sou feliz? Não existe peso, de fato. Eu amo estar com pessoas. Se eu não amasse estar com pessoas, eu abria um pet shop. Porque para cuidar de cachorro é pior. Eu vejo muita gente, por exemplo, que tem problemas de servir em áreas, em departamentos da igreja. Por que elas têm problema de trabalhar em departamentos? Porque ela tem que lidar com pessoas. Então, se você não gosta de pessoas, você tem que primeiro abrir um pet shop para você. E cuidado, que até o cachorro e o gato podem te arranhar também. A gente temos que aprender a encontrar essa questão de servir pessoas. Se você não está feliz, é porque você ainda não se encontrou no reino de Deus. E eu dando aula, acho que eu estava dando aula sobre liderança, e eu disse: Deus, Ele nunca vai te colocar, Deus nunca vai te deixar no lugar para sempre, se você não gosta daquele lugar. Eu não gosto de trabalhar, um exemplo, tá? Eu não gosto de trabalhar no diaconato, mas quem disse a você que é para você gostar? Deus está te testando lá. E quando você pula as fases, você não está sendo treinado. Às vezes Deus te coloca em um local específico, é para treinamento, porque Ele sabe que o teu destino é lá, mas primeiramente você tem que passar por lugares que você não gostaria de passar. Se você não gosta, muito bem, parabéns para você, feliz aniversário para você. Agora, de fato, Deus está dizendo para mim e para você: se você não ficar nesse lugar, você nunca vai poder ser treinado por Deus. Então a gente não trabalha onde gosta, a gente trabalha onde Deus envia. Com certeza os discípulos não estavam felizes demais, porque estavam ali pregando para as pessoas. Tem um monte de gente endemoniada, e a Bíblia diz claramente que quando Jesus, ele diz assim: olha, vá numa casa, se naquela casa não encontrar paz, bata o pé e vai embora. Jesus estava dizendo: olha, vai ter momentos difíceis também. Agora, nós não podemos pular o treinamento. Se pulamos treinamento, estamos pulando um processo, e se pularmos processo, vamos ter que voltar novamente para ser treinado. Então, não dá, você não ficará por resto da vida, mas comece a apoderar um treinamento de Deus ali. Deus está te colocando para um treinamento, para te posicionar. Por isso que não há felicidade onde você está servindo. Porque se não tem felicidade, é porque, infelizmente, o processo do treinamento foi pulado. E é necessário voltar para aquele treinamento. Porque no reino de Deus tem responsabilidade. Não, nós não podemos tratar o reino de Deus como algo irresponsável. Eu digo muito, é muito bom nós servirmos o reino de Deus, mas servir o reino de Deus, ela requer muita responsabilidade. Aleluia! Quem está comigo aqui? Então é necessário a gente ficar feliz. Então nesse lugar, mas presta atenção, pastor, o senhor é feliz? Muito feliz. O que eu faço, o que eu trabalho, o meu serviço, você nunca vai me ver nesse lugar do púlpito, e não é só no púlpito,
Porque poucas vezes eu vou entrando aqui, mas nos bastidores eu sirvo porque eu sei para onde eu fui chamado. E é nesse lugar que eu estou feliz e alegre e amado. E quando existe graça, aonde você está, presta atenção, favor sempre vem sobre você. Uma vez eu perguntei para o meu pastor, quem foi que levou o senhor para São Paulo? Ele disse, eu estava orando pelo estado, Zildo. Eu disse, foi. E o estado que o senhor foi, que é São Paulo, foi o senhor que escolheu? Ele disse, não, foi o meu líder. E foi, disse, foi. O meu líder disse assim, olha, eu estou precisando de alguém que vá para São Paulo, que eu já botei 4, 5 homens lá e não deu certo os 5 que eu botei. Dá para você ir lá, para você ir? Ele foi. Ele disse, eu estava orando pelo estado, não sabia qual era o estado, mas eu fui para, se o meu líder, ele falou comigo, era como se fosse uma direção de Deus para a minha vida. Aí eu perguntei, o senhor está feliz lá? Ele disse uma resposta que eu nunca mais esqueci, disse, eu estou feliz onde existe graça, Zilda. Aonde você estiver, que alguém te designar, porque aonde os discípulos estavam e o que eles estavam fazendo, havia uma graça sobre eles. Então talvez eles não era o local que eles queriam estar, não era o que eles queriam fazer, mas existia uma graça. Graça é o favorecimento de Deus. Sabe, irmãos, aonde Deus te colocar, pode ter certeza, sempre terá um favor de Deus sobre você. Posso ouvir um aleluia por isso? Então, quando ele me disse isso, eu disse, uau. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte para mim, Zildo, não foi eu que quis ir para lá, mas meu líder disse que eu fui, e hoje eu estou feliz, porque onde eu estou, tem uma graça sobre minha vida. Então, não dá para pular os processos, não dá para pular o lugar de treinamento. Posso ouvir aleluia? Pastor, eu estou sendo treinado faz muito tempo, é porque você precisa desenvolver. Então, se não existe felicidade, é porque está pulando os treinamentos. Um grande homem de Deus diz assim também, vou ler essa frase, a medida de um homem não é quantos servos ele possui, mas quantos homens ele serve. Vou repetir mais uma vez, a medida de um homem não é quantos servos ele possui, mas quantos homens ele serve. Presta atenção, quantas pessoas no dia você consegue servir? Porque se nós não estamos servindo, isso é um sinal de que queremos ter mais servos do que servir a quem chega perto de nós. Sabe, irmão, se você e eu não entendemos e não aprendemos que o nosso lugar é o lugar de serviço, pastor, e o que é que a Bíblia nos ensina sobre o serviço, o que é que o serviço é? Preste atenção aqui. Serviço significa uma ação de utilidade. Diga assim, uma ação de utilidade. Diga assim, quem serve está sendo útil. Não, era para você dar um glória a Deus bem forte aí, irmão. O que é serviço? Serviço é uma ação de utilidade. Significa também duração desse exercício. Aí ele vai falar também, desempenho de qualquer trabalho. Uau! Lembre-se que eu falei aqui que nós somos cooperadores de Deus. Nós trabalhamos com Deus. Quando nós estamos trabalhando, nós estamos sendo útil. Eu não sei se você já viu ou já presenciou alguém dizer assim, oxe, não serve para nada. Possivelmente essa pessoa que está ouvindo isso, é porque literalmente ela tem tido uma vida muito letárgica, preguiçosa. Não serve para nada, não dá nem um prego na barra de sabão. Eu não sei você, irmão, mas eu não quero ser chamado assim. Eu quero que meu pai me olhe e me diga assim, esse é um trabalhador. E eu vou dizer uma coisa para você com toda a minha convicção, aqueles que trabalham para Deus são recompensados por Ele. Nenhum trabalho que eu faço ou que realizo, nenhum deles é em vão. A Bíblia diz, seja firme e constante, porque todo trabalho que você faz não é em vão. Seja abundante na obra de Deus, porque o trabalho que você faz não é em vão. Haverá recompensa para nós, irmãos. Menos a gente fica esperando e a gente acha que não está tendo recompensa. E Deus está olhando lá e diz assim, aprendeu a estar comigo, não foi? Foi. Eu decidi estar com o Senhor. Mas também eu decidi andar, a trabalhar, a servir. E Ele olha lá do céu assim, está bom de eu te recompensar agora. Porque tudo que eu faço em Deus não é em vão. Tudo que eu realizo em Deus não é em vão. Catuca teu irmão, está ao seu lado, diga assim, nunca será em vão, diga isso. Diga para ele, diga assim, talvez o que você está querendo é reconhecimento.
Diga assim, mas o reconhecimento, diga assim, que você precisa, diga, é Deus que vai te dar. Diga assim, se você for fiel no pouco, diga assim, se prepare, diga isso, que você vai ser colocado no muito também. Quem crê nisso, diga glória a Deus deste lugar. O problema é que nós queremos ir para o muito, mas se não há fidelidade no pouco, o muito não chega. E preste bem atenção no que eu vou te dizer. Quando você pula os processos, você está sendo tirado do muito. E ei, olha para mim, escute isso aqui. Jesus, ele veio com essa proposta de serviço. Capítulo 2 de Filipenses, no versículo 5, a Bíblia diz assim: tendo em vós aquele sentimento que também houve também em Cristo Jesus. Versículo 6, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisas que deveria aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? De quê, irmão? Diga assim, Jesus foi servo. Parece que deu um nó, não foi na boca da gente, não foi? Mas está aqui não, vamos lá. Chegou agora, foi misericórdia, Júnior, está devagar, hein, Júnior? Eu queria Andinho, vai lá, Andinho. Antes assim mesmo se esvaziou, assim, assumindo a forma de, vamos lá, mas tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Vamos até ao versículo 11. E assim mesmo se humilhou, diga assim, se humilhou, diga isso. Tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Eu gosto disso, eu gosto dessa questão da obediência de Jesus. Preste bem atenção nisso aqui. Eu tenho falado muito sobre isso, mas vou repetir. Jesus é a videira, vamos dizer que Jesus é a videira. Calma. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos o ramos. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ele se humilhou e foi obediente. Escuta isso aqui. Se você é o ramo, está ligado na videira, se você não produzir o que Jesus está produzindo, Ele vai cortar você. Agora, se você produzir o que Ele produz, Ele vai te podar. Talvez você não goste do podamento, mas o podamento é fundamental para quem está produzindo. Afinal de contas, existe uma potencialidade muito grande em você. Quando você produz, Ele vai podar mais. Para que aquela árvore ela seja bastante frondosa. Para que as pessoas possam enxergar em mim e você os frutos, presta atenção, da nossa relevância e não da nossa evidência. Quando nós queremos ser mais evidentes do que relevantes, nós nos prejudicamos, presta atenção. Mas estar ligado em Jesus é produzir o que Ele produziu. Então, para mim, a obediência não é obras humanas. Para mim, a obediência é fruto. Porque eu estou ligado nele, eu também vou produzir o que Ele produz. Então, eu não me orgulho da minha obediência. Eu me orgulho daquele que foi obediente. Agora, se Ele foi obediente, eu estou ligado nele também, eu irei produzir o que Ele produz. Então, você ligado em Jesus, você tem que produzir exatamente o que Ele produziu. Ah, pastor, o senhor está vendo como eu estou produzindo? É a obrigação sua. Ah, pastor, o senhor está vendo como eu estou frutificando? Essa é a tua vida. Não era para você se orgulhar disso. Era para nós estarmos praticando, porque foi Ele que produziu primeiro. E se Ele foi obediente, eu também serei obediente. Se Ele foi servo, eu também serei servo. Então, se eu não estou fazendo o que Ele está fazendo, pode ter certeza, a qualquer momento, olha, lápide, corte. Porque não serve. Porque se não está servindo, não está servindo para nada. A sua potencialidade está sendo uma potencialidade sem nenhuma realidade. Os músculos não conseguem sair. Por isso que você encontra gordura, preguiça. Então não consegue produzir o que é produzir. Então preste bem atenção. Ele foi obediente. Por que ele foi obediente? Porque primeiramente, olha aqui o texto. Ele a si mesmo fez o que, irmão? Ah, se humilhou, pastor. Ele não andou de calça rasgada. Não, ele é muito rico. Tanto que ele era tão rico que a humildade dele aqui não era esse tipo de humildade que a gente pensa. Era humilde de ser ensinável, inclinável, pronto para ouvir a voz. Buscava instruções. Quem está comigo aqui, irmãos? Diga assim, humildade. Diga assim, ela vai me exaltar. Diga, mas a soberba. Diga assim, vai me lascar. Pode dizer isso aí, tem medo não. Vai te lascar, irmão.
Se você não tratar com, se você não tratar com a soberba hoje, amanhã você vai cair com ela. E eu vou dizer uma coisa, tem gente que não consegue ser humilde. Pastor, como é que eu faço para ser humilde? Sirva. Se você não está querendo servir no reino de Deus, é porque você é soberbo. E por ser soberbo, você não vai ter graça de Deus. Porque Deus resiste à soberba. Deus resiste ao orgulhoso. Deus não consegue dar graça para ninguém. Aquele que é soberbo, orgulhoso, presunçoso, ele não quer servir. Aqueles que servem, está quebrando a soberba. Aqueles que estão se humilhando, como é que eu faço isso, pastor? Preste bem atenção, Jesus, ele ensinou a forma como fazer. Jesus chamou os seus discípulos para estar com ele. Quem lembra disso? Poucos lembram, né? Mas vou refrescar sua mente aqui. Jesus, ele chamou os discípulos. E a primeira coisa que Jesus fez, assim, eu vim como servo e agora vou te mostrar o que é ser servo. Ele disse, pega uma bacia ali e pega uma toalha, porque eu vou lavar os pés de vocês. Pedro disse, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés. Que é isso? Ele disse, se eu não lavar os teus pés, você não faz parte do meu corpo. Aí Pedro disse assim, então lava os pés não, lava o corpo todinho. Jesus estava ensinando o caminho da humildade e do serviço. Ele estava dizendo que a humildade está em você se inclinar e lavar os pés das pessoas. Quando você faz isso, irmão, e eu vou dizer uma coisa, fazer isso, se inclinar, lavar os pés das pessoas, isso não é muito fácil para quem quer soberbo. Mas que anda em humildade é fácil, porque eles querem não ser exaltados pelos homens, eles querem ser exaltados pelo Pai. Quando nós entendemos isso e compreendemos essa questão, a nossa vida de soberba, ela começa a cair. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque chegou a hora da gente aprender a ser mais empreendedores do reino de Deus. Presta atenção, você faz parte do Ministério de Socorros. Para isso aqui funcionar, precisa desses aqui. Você talvez nunca seja o seu chamamento, a sua vocação do apóstolo, do evangelista, do mestre, do pastor, mas não tem nenhum problema. Isso não tem a ver, presta atenção, eu aprendi que quanto mais eu concentro poder sobre mim, mais demônio me cerca. Aí o que foi que eu fiz? Eu disse, agora eu vou dar um bocado de poder para as pessoas. Aleluia. Aí eu comecei a levantar líderes de célula. Eu comecei a dar às pessoas liderança. E aí, presta atenção, os demônios que me seguiam, começou a seguir os outros também. Eu dividi a concentração de demônios. Os demônios olhavam para Zildo, ei, apóstolo Zildo, eu vou pegar. Por isso que era pancada, pei, pá, puf. Eu estou até mais leve, aleluia. Eu estou mais leve, eu estou flutuando agora, porque os demônios agora estão pegando assim, eu estou olhando Fabinho, eu estou olhando Cris, eu estou olhando Estela, Xande, eu estou olhando, quem tem mais líder de célula aqui? Eu estou olhando você, ele está indo no encontro daqueles que está com concentração de poder. Mas preste bem atenção, ninguém quer ser mais líder de nada não aqui, tá vendo? Então não é melhor você ser servo? Se você não quer linha de frente, porque linha de frente, esses 5 dons aqui, eles têm uma influência muito grande. Porque eles são mestres, e até no exercício de ser mestre, o que eles fazem por ser mestre é mais perigoso ao ponto deles errarem mais, porque deles serão mais julgados, porque eles são mestres. Aqui, irmãos, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres, os pastores, eles estão num lugar que ele não pode errar, porque o problema é maior. Por isso que nós temos que decidir a não andar sozinho, mas andar em unidade em nome de Jesus. Quem entende o que eu estou falando aqui? Então Jesus, ele foi humilde, ele se humilhou, ele foi servo. Qual versículo nós estamos? 8, versículo 9 agora, Júnior. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome acima de todos os nomes, aleluia. Versículo 10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra. Presta atenção, Jesus foi exaltado porque ele foi humilde, Jesus foi exaltado porque ele foi servo, Jesus ele foi útil para aquilo que Deus tinha designado ele. Ei, irmão, escuta aí, olha para teu irmão, diga para ele assim, você precisa ser útil, diga isso. Agora fala com mais ousadia, diga assim diz o Senhor. Diga assim diz o Senhor, aleluia. Você precisa ser útil naquilo que Deus te designou para ser. Se você não é apóstolo, se você não é evangelista, amém, glória a Deus. Mas se Deus te chamou para o ministério de socorros,
seja útil, pelo amor de Deus. Não, o meu amém era para ser maior, irmãos. Se você não foi chamado nos 5 dons, pelo menos seja útil onde Deus te chamou. Vamos ser empreendedores do reino de Deus. Posso ouvir um aleluia por isso? Ah, pastor, mas eu quero dizer uma coisa com toda a minha clareza. Eu já estou servindo a Deus com os meus dons, com os meus talentos. Aleluia. Eu quero dizer para você que você não serve a Deus com dons e talentos, você serve pessoas. Ah, eu sou cheio de dons, eu sou cheio de talento. Se não depender de mim, Deus, Ele não é exaltado. Preste atenção, os seus dons, os seus talentos servem para servir outras pessoas. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Não estou servindo a Deus não. Sabe onde é que eu sirvo a Deus? Quando eu dou minhas finanças para Ele. Aí tem muita gente que é quebrado nisso. Porque na hora de dizimar não dizima, sabe por quê? Porque não serve a Deus com as suas finanças, não serve a Deus com o seu dinheiro, não serve a Deus com a sua oração. Quantos aqui não oram? Não tem uma vida constante de oração? Isso aí é servir a Deus, servir em adoração, isso é servir a Deus. Mas com dons e talentos é servir pessoas. Os nossos dons servem para as pessoas, porque um dia tudo que é de dom vai ser tirado. Aleluia. E nós precisamos servir enquanto estamos aqui na terra. Quantas mais pessoas nós alcançarmos por reino de Deus através do nosso serviço, sermos empreendedores do reino de Deus, mais vidas elas vão ser acrescentadas no reino de Deus, e o inferno vai ser saqueado pelo amor de Deus. Quanto mais você, preste bem atenção, irmãos, eu observo muito a maneira como as pessoas servem. Eu presto muita atenção e vejo que muitos estão infelizes por não... Quando as pessoas estão fazendo algo lá nos bastidores, Deus está olhando. É por isso que muitos não são promovidos, porque no meio da promoção, eles abortam o processo. E Deus está dizendo para você, até quando você vai abortar o processo do serviço? Deus não quer que você faça, Deus quer que você faça, mas faça com amor o que você está fazendo. Posso ouvir um aleluia por isso? Posso ouvir um glória a Deus? Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Diga aleluia por isso. E aí, quando essa pessoa me indicou, eu disse, rapaz, como é que pode? E Deus me disse assim, você pensa que eu estou sem trabalhar em favor daqueles que são relevantes em minha presença? Isso não estou dizendo que eu sou perfeito. Eu estou falando do lugar de serviço. Você não serve a Deus com os dons, com os talentos, você serve pessoas. Se você não gosta de pessoas, eu quero dizer para você que igreja não é o seu lugar. Então, tão quietos vocês. Eu não gosto, pastor. Então, vá cuidar de cachorro. Vai cuidar de passarinho. A patroa de Everton tem... A patroa ou patrão tem quantos cachorros, Everton? Lá no trabalho? Quanto? E quantos gatos? 80 gatos. Eu acho que ela prefere cuidar de 80 gatos do que de pessoas. Mas eu vou para dizer, Deus não deu a vida para os gatos, Deus deu a vida pelas pessoas. Amém. Cuidado para você não chamar do seu gato, do seu cachorro de filhinho, esquecer que os filhos são aqueles que Deus saiu do seu ventre. Desculpa aí, foi uma inspiração divina aqui. Vou terminar com isso aqui. Não, eu estou aqui para a semana de novo, aleluia. Por isso que eu disse, não bota ninguém não, que eu quero ficar. Tem um mistério aqui para esses dias. E você não vai faltar. Porque Deus está te libertando hoje aqui. Posso ouvir aleluia por isso? Porque a sua consciência estava de não servir nada. Ser aquele que a Bíblia chama de sanguessuga. Me dá, me dá, me dá. Não chegou a hora de você dar. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o dar do que receber. Posso ouvir aleluia por isso? Quem está comigo, diga amém por isso. Mateus capítulo 20, versículo 28, eu termino com esse texto. Diz assim, falta 4 minutos para eu terminar. Mateus capítulo 20, versículo 28. Diz assim, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. Diga assim, o Filho de Deus não veio para ser servido. Diga assim, mas ele veio para servir
Posso ouvir aleluia? Em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu vim para servir pessoas. Agora, preste bem atenção. A primeira coisa que ele vê é que no seu serviço, as pessoas, muitas delas não iam se associar com o serviço dele. Por isso que a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o quiseram, porque não quiseram o seu serviço, não quiseram a sua entrega. Escuta aqui, olha para mim, receba essa revelação. Tem muita gente que você vai tentar servir eles não vão querer. O que é que eu faço? Então, pastor, sirva a outros. O que você não pode é parar de servir. Escuta isso aqui. Um princípio não deixa de ser princípio se algumas pessoas estão quebrando ele. Eu vou repetir. Um princípio não deixa de ser um princípio, mesmo que algumas pessoas estejam quebrando eles. Princípio é princípio. Se obedecemos os princípios, Deus nos prospera. Mas tem pessoas quebrando, não quer servir mais ninguém. Mas lembre-se, estamos nesse ano, é um ano do crescimento. E o que nós estamos mais fazendo é servir pessoas. Porque essa é a nossa missão. Se nós não estamos sendo relevantes na nossa missão, é porque, primeiramente, não compreendemos qual é a nossa missão. Pergunta para mim, diga assim: pastor Zildo. Isso, misericórdia. Diga assim, mais forte, vamos lá. Qual é a minha missão? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo deles. Sabe o que tem que ver com isso? É servir pessoas. Se você não faz a sua missão, é porque você não entendeu, e por isso que não existe uma relevância na missão que você tem. Porque você não gosta de servir, você gosta de ser servido. Mas diga assim, para Deus é o contrário. Diga, melhor é servir do que ser servido. Diga assim, eu preciso ser útil, diga isso. Pare para pensar um pouquinho, você está sendo útil para o reino de Deus? Você está servindo a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas? Você está servindo? Não, pastor, eu deixei. Fiquei com raiva. Você não sabe o que é serviço. Você não sabe o que é dar a Deus. Ah, pastor, eu não estou servindo pessoas não, porque pessoas são muito complicadas. Então os teus dons e os teus talentos vai ser tirado de você. E preste atenção, não fique com raiva quando Deus começar a tirar dons e talentos. Deus tira. Se Deus tirou talentos de um, de outro e deu para quem tinha mais, Ele vai tirar seu também. Ele vai dar a quem multiplica os talentos. Se você multiplicar os seus talentos, porque Deus vai te dar segundo aquilo que você é capaz de fazer. Não é menos nem mais. Diga assim, aquilo que eu sou capaz. E olha para você, irmão, diga assim, você tem tanta capacidade, rapaz. Não, fala com mais ousadia. Louvor pode vir já, fica aqui perto de mim. Diga para ele assim, você tem tanta capacidade, rapaz, diga para ele. Diga assim, põe a mão no ombro dele aí, diga assim, que capacidade você tem. Que potencial. Ei, diga para ele assim, você é um potencial demais, rapaz. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus nesse lugar. O problema é que a gordura ficou e os músculos estão lá dentro. Aí de vez em quando eu faço assim, aí Tiago fala assim, olha, o pastor está com músculo. Mas antigamente era gordura. E agora quando eu faço qualquer movimento, olha. Porque os músculos tinha, mas só estava escondido pela gordura. Mesma coisa somos nós. Tem músculo, tem potencialidade em você, tremenda, que precisa sair desse local. Posso ouvir aleluia? Ficar sentado na cadeira é ficar gorduroso. Ficar sentado na cadeira é ficar inchado. Ficar sentado na cadeira é se tornar mais crítico do que empreendedor. Quando você fica na cadeira e não faz nada para o reino de Deus, você se torna uma pessoa, para quê fazer isso na igreja? Eu já conheço como ele é, o povo como ele é. O povo é assim porque você também é. Fala para a tua irmã, diga assim, como você é difícil. Diga para mim, Heberg, pode dizer, tem medo não. Diga assim, pastor Zildo, como o senhor é difícil. Obrigado, meu filho, aleluia, eu sei disso, aleluia. Eu sou difícil. Mas eu sou um difícil que estou pronto para me humilhar todos os dias. E ser melhor dia por dia para viver uma vida melhor em Deus, para a glória de Deus. Posso ouvir aleluia por isso? Posso ouvir aleluia por isso? Porque o maior soberbo é aquele que não reconhece o seu erro.
O maior soberbo é aquele que não admite quando erra, quando falha, quando não cooperou. É o maior soberbo. E Deus fica dizendo assim: até quando você vai ser assim? Preste atenção, irmãos. Deus está nos chamando para um nível maior. Não sei se, qual é a música que vai cantar? Hã? É Ele, então é Ele mesmo. Se é Ele. Amém. Se é Ele. Diga assim, que Ele cresça e que eu diminua. Você está disposto para diminuir um pouco mais hoje? Sair um pouquinho do salto? Ser mais empreendedor do que consumista? Para de consumir a água da igreja e não dá nenhuma oferta, irmão. Para de consumir o ar-condicionado e não dá nenhuma oferta. Sirva a Deus com a tua oferta, com o teu dízimo. Posso ouvir um aleluia por isso? Ainda fica criticando, que calor está aqui. Misericórdia. Ô infeliz da Costa Oca. O ar-condicionado está e não dá nenhuma oferta e fica criticando. Podia colocar mais ar-condicionado nessa igreja, né? Vai vir uma campanha de ar-condicionado. Quero ver se você vai entrar nela também. Quero ver se você vai ser o cooperador, se você vai ser aquele que vai trabalhar para o reino de Deus avançar e crescer. O que depender de mim, irmão, aqui eu estou dando sangue por isso aqui. Mas não é sangue por as cadeiras, por esse púlpito, não. Eu estou dando sangue por as vidas. Eu estou aqui exclusivamente com dons e talentos para que as pessoas elas se tornem melhor do que eu sou. Posso ouvir aleluia por isso? Porque se esse evangelho que eu creio não mudar você, ei irmão, você não está ouvindo o que eu estou pregando. Mas se esse evangelho que eu creio, ele muda, ele é poder de Deus. E ele muda. Ele me mudou, ele me transformou. Se não mudou, se não transformou você, é porque você ainda não está captando a mensagem que nós temos trazido nessa igreja há longos anos da nossa vida. Posso ouvir aleluia? Catuca teu irmão, diga assim: o evangelho é poder de Deus. Diga isso. Fala, diga assim: o evangelho é poder de Deus. Diga, ela muda as pessoas. Posso ouvir um aleluia por isso, irmão? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu terminei já, glória a Deus. Passei 3 minutos na minha pregação. Feche teus olhos e vamos amar a Deus em nome de Jesus.